que o Jarbas de hoje, 2025, Jarbas que superou a ansiedade social, diria pro Jarbas lá do passado, de meados dos anos 2000 ali, na minha adolescência ou pré-adolescência, que foi onde ali, o momento que eu descobri, na verdade que eu descobri não, na verdade o momento ali que a ansiedade social realmente começou a se manifestar na minha vida, que eu realmente comecei a perceber mais minhas dificuldades e realmente os sintomas se manifestarem mais e eu realmente começar a sofrer muito mais nas situações sociais. O que eu diria para esse Jarbas lá do passado? Bom, a primeira coisa que eu diria, assim, de cara, era, eu ia olhar bem no fundo dos olhos dele, assim, e dizer, Jarbas, meu querido, olha só, você não é um ET. Porque era justamente essa a sensação que eu tinha naquela época. Eu acho que desde sempre, eu sempre me senti uma pessoa meio estranha, sabe? E principalmente depois da adolescência, ali, acho que o adolescente por si só pelo fato da adolescência ele já é um ser meio estranho. Mas um adolescente com ansiedade social, com transtorno de ansiedade social, com fobia social, ele é ainda mais estranho. E realmente é, era, pelo menos era essa a percepção que eu tinha, por conta de todas as minhas dificuldades, por conta de todo o sofrimento que eu tinha nas situações sociais, por conta da minha autoimagem mesmo. Eu me sentia muito inferior às outras pessoas, eu me sentia muito estranho, muito inadequado. Eu tinha um complexo de inferioridade absurdo, assim. Então, eu lembro, principalmente em relação à minha condição financeira, né? Porque eu venho de uma família muito humilde, muito simples, meus pais são nordestinos, eu nasci e cresci num bairro na periferia de São Paulo. Então, a gente vive numa sociedade capitalista, querendo ou não, nos passado essa ideia de que o nosso valor enquanto ser humano está muito condicionado à nossa condição social, financeira, o quanto de dinheiro tem na nossa conta. E eu cresci com essa ideia na cabeça. E, principalmente na época da faculdade ali, que foi. Infelizmente eu fui estudar numa universidade que era uma galera mais classe média, assim, então eu olhava aquela galera com iPhone, que comia sushi, que fazia viagens internacionais, e aí eu olhava aqueles papos, eu ouvia aqueles papos assim, e falava, meu Deus, eu sou um bicho do mato, eu fugia de qualquer tipo de situação social, assim, de tipo de conversa, porque eu não tinha o que conversar, eu não tinha o que falar, eu não tinha o que agregar daquelas conversas, né? E além de eu tenho muita vergonha de quem eu era. Eu tinha vergonha da escola que eu estudei, eu tinha vergonha do bairro que eu morava, eu tinha vergonha dos meus pais, eu tinha vergonha de mim mesmo, eu tinha vergonha de tudo, assim. Eu me sentia o cocô do cavalo do bandido naquela universidade. Então, foi muito sofrido pra mim, porque um dos maiores gatilhos pra minha ansiedade social sempre foi esse complexo de inferioridade. Por quê? Quando eu entrava na faculdade, antes de entrar na faculdade, na verdade, quando eu tava no ônibus, a ansiedade já tava ali se manifestando. Mas quando eu entrava na faculdade, eu adentrava portão adentro, assim, via aquela galera, né, que eu sentia eles como se fossem pessoas lindas, maravilhosas, incríveis, e eu ali, o cocô do cavalo do bandido, aquela sensação de ser inferior, de estar apequenado no meio de todo mundo ali, e só essa dor social de se sentir inferior já é terrível, entende? E isso é um gatilho muito forte para ansiedade, porque assim, você fica o tempo todo em alerta. Puxa, se alguém falar comigo, é, possa ser que eu tenha que falar sobre mim, aí eu tenho vergonha de falar sobre mim. E aí vem o gatilho da vergonha, vem o gatilho da sensação de inferioridade. Todos esses desconfortos vão criando ali no nosso cérebro camadas de aprendizados que nos fazem estar o tempo inteiro em alerta e com medo de qualquer tipo de situação social, porque é muito doloroso para quem tem ansiedade social complexo de inferioridade, vivenciar essas situações de se sentir inferior, apequenado, e quanto mais inferior você se sente, mais parece que os outros são maiores e vendo todos os seus defeitos, e aí vem o medo do julgamento das outras pessoas, o medo de rejeição, o medo de gozação, o medo de não corresponder às expectativas, e várias outras coisas relacionadas à dor social. Então, a primeira coisa que eu diria pro Jarbas era, Jarbas, olha só, você não é uma pessoa normal, meu querido. Você tem ali diversas questões ali em relação à sua autoimagem, você tem um conjunto de dificuldades que atualmente é chamado de transtorno de ansiedade social, mas isso não te faz uma pessoa de outro mundo, você não é uma pessoa inferior às outras pessoas por conta disso e nem por conta de qualquer outro fator, cara. Todo ser humano, eu sei que parece uma coisa meio óbvia, mas naquela época eu não pensava assim, né? Eu nunca racionalizei sobre isso, eu simplesmente me sentia inferior e ponto. Então hoje eu falaria, Jarbas, olha só, é, todo ser humano, né, tá preso nesse mundo aqui, né, num planeta, tá preso num corpo que vai viver no máximo em torno de 80 anos ali. Todo mundo, independente da sua condição financeira, independente da sua aparência física, independente de qualquer coisa, vai morrer um dia. Todo mundo ali não sabe de onde veio, teorias à parte, crenças à parte. A gente não sabe de onde que a gente veio, não sabe para onde que a gente vai, não sabe exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Tá todo mundo meio perdido nesse mundo. Fica tranquilo, tá todo mundo se sentindo da maneira como você tá se sentindo, tá? Essa sensação que você tem que as pessoas são super bem resolvidas é só uma sensação. Tá todo mundo meio perdido nesse mundo, é muito louco. Então tá todo mundo, por mais que tenha uma condição financeira melhor, por mais que tenha uma aparência, né, mais dentro do padrão, por mais que seja uma pessoa mais popular, mais comunicativa, tá todo mundo tendo dias bons e dias ruins. Todo mundo. A vida é agridoce para todo mundo. Independente do que aconteça no externo, internamente aqui, os neurotransmissores, que são as químicas responsáveis pelas nossas emoções, principalmente, oscilam para todo mundo.
seja uma pessoa que tem muita grana, pouca grana, oscila. Você vai estar bem-humorado um dia, mal-humorado outro dia, você vai estar mais irritado um dia, menos irritado um dia, independente do que aconteceu na história. Ou seja, o externo muda, o interno muda, um dia você vai morrer, tá todo mundo aqui preso nesse mundo aqui, muito louco, e no final das contas, cara, é todo mundo igual. É todo mundo igual, tá todo mundo dentro da sua bolha, lidando com as suas questões, por mais que você entenda. Naquela época o Orkut ainda não é o que hoje nós vivemos, no Instagram principalmente, de todo mundo ficar compartilhando o melhor do melhor das suas vidas. Naquela época era uma coisa... Já existia uma certa cultura ali de redes sociais, né, das pessoas compartilharem o melhor das suas vidas, mas não era essa loucura que é hoje. Então, não acredite no que você vê na televisão, na internet, tudo isso é muito maquiado, as propagandas, as revistas. Enfim, de modo geral, ia dar o máximo de argumentos possível para ele entender que ele é uma pessoa normal, certo? Que mesmo ele tendo essas dificuldades, todo mundo tem dificuldades, todo mundo sofre, todo mundo, né? Eu ia dizer isso porque realmente na ansiedade social, a gente se sente assim, por conta da baixa autoestima e por conta da própria ansiedade social, né? A gente se sente inferior às outras pessoas. Então, eu ia fazer um esforço tremendo para que, antes de qualquer coisa, ele buscasse ter uma imagem, uma autoimagem mais realista de si mesmo, entende? Outra coisa que eu falaria para ele também era para ele não acreditar na mente dele. Porque quando você começa a fazer terapia, principalmente TCC, e eu, além de fazer terapia, estudei muito TCC, estudei muito neurociência cognitiva, que está muito relacionado com a TCC, você começa a perceber como o nosso cérebro funciona, no sentido de como ele capta as informações do ambiente, através dessas informações do ambiente, das experiências que a gente tem no dia a dia ao longo de toda a nossa vida, como ele cria memórias, essas memórias vão criando ali engramas, ou seja, vão criando ali toda uma arquitetura que vai moldar a forma como a gente interpreta o mundo. E a forma como a gente interpreta o mundo, muitas vezes, é uma interpretação distorcida, né? Que são as famosas distorções cognitivas da TCC, né? É como se a gente tivesse esse óculos aqui, né? Inclusive ele tá bem embaçado. É como se os óculos que a gente enxerga a realidade as lentes estivessem sujas, embaçadas, e ao invés de a gente enxergar a cor amarela, a gente está enxergando a cor vermelha. Ao invés da gente se enxergar como uma pessoa normal e comum, a gente está se sentindo um ET. Ao invés da gente experienciar uma situação ali em que as pessoas não estão nem olhando pra gente, a gente está interpretando a situação como se todo mundo estivesse nos reparando na gente, nos julgando e nos criticando, enfim. Então, até porque no tratamento da ansiedade social é muito importante nesse processo a gente adquirir essas capacidades cognitivas de buscar interpretar as situações de uma maneira mais realista, justamente por conta dessas distorções. Então, isso acontece muito, primeiro, através da nossa atenção, a gente regular a nossa atenção, que é uma coisa que pouca gente fala, regular a nossa atenção, porque o nosso cérebro ele não capta todas as informações do ambiente, né? Então, eu estou aqui gravando aqui agora, eu estou prestando atenção na câmera, estou prestando atenção no que eu estou falando, mas na minha frente ali tem um prédio, né? Querendo ou não, o meu olho está captando essa imagem, só que eu não tá... isso não está... eu não estou prestando atenção nisso. No momento que eu falei sobre o prédio, minha atenção foi para lá. Então, o nosso cérebro ele vai filtrar as informações que são importantes para a gente. Muitas vezes na ansiedade social, esse filtro está, de certa forma, distorcido, com um certo defeito. Então, eu estou fazendo uma apresentação na escola, na faculdade, para 40 pessoas, 39 estão assistindo, prestando atenção, gostando, só que lá no fundo tem um cara que está mexendo no celular e dando risada de um meme. O que vai acontecer? A minha atenção vai para ele. E aquela situação que aparentemente era boa, era positiva, as pessoas estavam gostando da minha apresentação, eu transformo ela em algo totalmente diferente, porque o meu foco foi pro cara, eu já começo a imaginar que ele tá dando risada de mim, eu já começo a imaginar que minha performance não tá sendo boa, a partir disso vem a ansiedade, vem o nervosismo, eu catastrofizo toda a situação, simplesmente pelo fato de eu focar em algo que eu não deveria focar, e principalmente ter uma visão distorcida desse foco. Então, a nossa mente mente muito, muito, muito. E se a gente não adquirir uma capacidade que eu chamo de inteligência cognitiva, que é para a gente interpretar situações do nosso dia a dia de uma maneira realista, ajudar o nosso cérebro a interpretar situações de uma maneira realista, de novo, através da atenção, através do questionamento de pensamentos, né, mudança de padrões de pensamentos, mudança das narrativas por trás desses pensamentos. É um processo, não é da noite pro dia, não é algo que você aprende, não é algo que as outras pessoas vão fazer por você. Na terapia a gente aprende isso, né? Mas é todo um processo para a gente realmente conseguir colocar em prática no dia a dia. Né? Para quem não sabe, eu tenho um programa terapêutico chamado Novo Eu, que é um tratamento completo para ansiedade social, onde eu ensino ali tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada, inclusive essa questão da inteligência cognitiva. Não só ensino como ajuda a colocar em prática toda a metodologia do programa, tem a comunidade também, tem mentoria, né, toda uma estrutura para que eu realmente consiga ali. Já ajudei diversas pessoas a superarem a ansiedade social, continuo ajudando, e se você tem ansiedade social, fica o convite para que você participe do programa também. Mas de modo geral, o que eu estou querendo dizer aqui? A nossa mente mente, e a gente precisa adquirir a habilidade, e o tratamento da ansiedade social é muito isso, cara.
Óbvio que o remédio pode ajudar, óbvio que falar dos nossos problemas ali, principalmente do passado, pode ajudar, porque a gente vai identificar possíveis fatores ali, mas mais importante do que tudo isso é o que a gente faz no dia a dia. O nosso cérebro é neuroplástico, então o que causou a ansiedade social pode ter uma questão genética, mas principalmente ali as experiências ao longo da nossa vida criaram ali todo um ambiente para que a ansiedade social se manifestasse, mas o nosso cérebro está ali neuroplástico. De acordo com o que a gente faz no dia a dia, a gente vai treinando o nosso cérebro para lidar com as situações sociais de uma maneira diferente, né? E a gente consegue superar a ansiedade social a partir dessas mudanças que a gente faz e principalmente desenvolvimento de habilidades, principalmente o que eu falei aqui, inteligência cognitiva. A gente entender que a mente mente e não ficar acreditando nela o tempo inteiro, porque se a gente não tem se a gente não tem no nosso dia a dia, principalmente nas situações sociais, a capacidade de influenciar, porque assim, a gente não consegue controlar as nossas emoções, mas a gente consegue influenciar nossas emoções a partir, né, dessa ação que eu falei aqui, né, desse movimento que a gente faz de regular a atenção, de, né, trabalhar os pensamentos automáticos ali e mudança de padrão de pensamento, mudança das narrativas, porque tudo isso ajuda na regulação emocional também. Eu consigo enfrentar uma situação, mesmo eu estando com ansiedade, eu consigo lidar bem com essa ansiedade, né? E paralelamente a isso, a gente vai enfrentando as situações cada vez mais. Outra coisa que eu falaria para mim mesmo, para esses Jarbinhas do passado, principalmente é, cara, enfrente as situações. Não é porque você tem ansiedade social e que você sofre nas situações sociais que você deve evitar. Muito pelo contrário. É por você ter ansiedade social que você deve enfrentar. Certo? Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, eu sei que gera sofrimento, mas assim, o tratamento da ansiedade social, como eu falei, envolve mudança no dia a dia e principalmente enfrentar situações sociais. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. A gente precisa enfrentar a situação social, mostrar e dar evidência para o nosso cérebro de que essas situações não são perigosas, porque basicamente a ansiedade é o nosso cérebro interpretando que essas situações são perigosas. Óbvio que não é só isso, mas é principalmente isso. Então, falaria, Jarbas, pelo amor de Deus, cara, enfrenta. Não desiste, não tranca a matrícula da sua faculdade como você fez. Por mais que seja difícil, insista. Por mais que seja difícil, não saia do trabalho que você, na agência que você trabalhou lá, que você se sentia um bosta, que você chegava lá, colocava o fone de ouvido, não falava com ninguém, sofria um monte, ia na hora do, e no horário de almoço bebia lá 2 garrafas de cerveja para poder lidar com aquela situação toda. Por mais que seja difícil, cara, continua enfrentando, porque o enfrentamento é fundamental. Quanto mais você evita as situações sociais, mais essas dificuldades, mais esse sofrimento, mais a ansiedade social vai aumentar. Porque realmente, como eu disse, o enfrentamento é fundamental no processo. Bom, e basicamente pelo menos foi o que eu lembrei, o que me veio aqui na cabeça, basicamente era isso que eu falaria pro Jarbinhas lá no passado, realmente para ele poder melhorar essa autoimagem que ele tem dele mesmo, porque no processo da ansiedade social é realmente muito importante a gente trabalhar a nossa autoestima, porque muitas vezes esse medo do julgamento todo que a gente tem das outras pessoas é porque nós próprios estamos nos julgando, então é muito importante. No programa Não Vou Eu, para quem não sabe, tem um módulo ali, onde eu ensino ali toda uma metodologia para que os membros ali consigam desenvolver a autoestima deles, porque é realmente muito importante no processo, até para superar esse complexo de inferioridade, para a gente se sentir em pé de igualdade com as outras pessoas, para a gente trabalhar também a autenticidade, porque é muito importante, né, a gente colocar para fora quem que a gente realmente é, a gente realmente desenvolver uma resiliência em relação ao julgamento negativo das outras pessoas e conseguir colocar para fora quem realmente somos, né, parar de buscar a validação dos outros e nós próprios nos validarmos. Isso também a gente trabalha muito lá no programa. A questão realmente de que a mente mente e questionar os pensamentos e melhorar essa metacognição, né? Melhorar essa inteligência cognitiva de conseguir ajustar o foco, de conseguir questionar os pensamentos, de conseguir reconstruir narrativas ali inconscientes, as nossas crenças, né? Isso também lá no programa Novo Eu a gente trabalha. E principalmente enfrentar situações. Realmente é difícil enfrentar, mas é fundamental. Óbvio que a gente não sai enfrentando aí de qualquer jeito, é preciso enfrentar de uma maneira estratégica. Lá no programa Novo Eu também, se você não conhece, tem um módulo específico onde eu ajudo ali e tem toda uma metodologia para que, né, os membros ali consigam organizar esses enfrentamentos e realmente conseguir fazer, né, enfrentar e da maneira menos difícil possível. Enfim, é um tratamento completo, específico para ansiedade social. Se você se interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo ou na bio aqui do canal, do perfil, tá? Espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua evolução. Mesmo se você não tenha se interessado pelo programa, pelo menos apoie aqui o nosso canal. Curte o vídeo, deixe seu comentário ou se inscreva no canal também. Um abraço e bora superar a ansiedade social.